Sei, Yane, você, pelo que me contou, assiste há um bom tempo, né? Nossa, não, esse eu tipo assisto. de entretenimento. Eu assisto desde os meus 7 anos, Socorro, assim. não, Nossa. aí eu fiquei com medo, gente. Não, pelo amor de Deus. Não recomendo, tá? Não, você tem uma noção. Meus filmes são pra maiores de 18 anos. Tem uma história muito engraçada, né? Terrível, né? Que quando eu era pequeno, eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Aí eu levava salgadinho pra escola. Sabe aqueles fandangos, mini fandangos? Sei. E aí eu levava esses mini fandangos pra escola. E as meninas, na hora do recreio, né? As meninas sempre vinham pedir, o pessoal trocar lanchinho e tal. Aí as meninas, eu lembro que as meninas da minha idade na época viraram pra mim e falaram assim: ai, me vê um pouquinho de fandangos. Aí eu falo, eu dou. Mas só se você deixar eu colocar a mão dentro da sua calcinha. Meu Deus! Com 4, 5 4, anos. 5 anos. Mano, aí Gente. imagina o que aconteceu. A Meu pessoa pai, nasceu tarada, meu né? pai O foi moleque chamado no na pré. escola, né? Meu pai foi chamado na escola. E aí meu pai, né? Na hora que como que a diretora vai explicar pro pai que o filho de 4 anos tá negociando fandangos com as menininhas pra conseguir pôr a mão dentro da calcinha delas, né? Aí, meu pai, na hora que ela falou pro meu pai, ele literalmente, ele conta pra mim, né, que ele se enfiou embaixo da mesa da diretora e falou, eu juro por Deus, eu não ensinei isso pra ele, não foi comigo. E aí, aconteceram outros episódios engraçados, né? Quando eu tinha 7, 8 anos, eu abri pornô na aula de informática pra um outro menino, pra ele ver. Eu falei, já viu pornô? Isso daí é pornô. Ou não sei o seja, quê. você é o amiguinho que as mães Ó, têm é, terror de é. deixar perto. Ah, o as filho. mães, meu pai até brincava que eu chegava nas festinhas de aniversário, ele só via as mães cochichando, puta merda, chegou aquele moleque, meu Deus do céu. Pô, essa história de escola é muito louca, Né, né, muito, cara? não, eu era o capeta. Eu era jogava o capeta. borracha, eu pegava borracha, deixava... Ah, minha borracha caía toda hora, nossa. Porque na minha escola, o uniforme das meninas era saia. Quando eu era bem novinho, porque quando você é criança, você não tem noção do certo e do Sim, errado. é. Então, você é uma Quando criança você é inocente... criança também, né? Tirando o Yane, que é uma criança. Não, Demora às vezes pra você ter uma certa malícia, e né? quando tu é criança, você não entende o que tá acontecendo. Tem Você não mais entende uma por que você curiosidade, quer né? ver. Sim. E às vezes você vê assim, quando a mina baixa, você via uma beirada assim de. Aquela beirada de calcinha da moranguinho, você ele ficava. não sabe por quê. É A tipo criança uma não etiqueta. sabe por que ela tem aquilo, né? Ela não entende, né? Aham. Você Porque vê é como é algo que os hormônios já diferente. trabalham desde cedo, cara. E até você entender isso, você passa por muita coisa assim, apronta demais. Eu deixava a borracha cair debaixo da mesa, eram umas mesas redondas, assim, na minha escola. Era uma escolinha, o pré mesmo, né? 6 anos, acho que é 5, 6, 7 o pré, não é? 5, 6 e 7. Por aí. Deixava a borracha cair pra poder ver a saia das meninas. Gente, eu tô assustada. Meu pai era muito chamado também. Ah, é? E o que eu aprontei quando era criança, que deu muito ruim pra mim, é que eu pegava as revistas do meu irmão saía pra trabalhar, ele era mais velho. Olha, gente, Ele é quantos anos mais velho que você? acho que agora ele tá com os 30 e poucos, eu tenho 24, 6 anos, então. mais. É mais de 6. Sim, Ou são, seja... acho que é uns 15, 14 anos de diferença. Então, Revistas assim, que você tá falando é tipo Playboy, essas É, coisas assim, Na na- época que na ainda, época- né? na época os pornôs, eles eram em DVD, não tinha muita coisa na internet, Naquela salinha certo? escondida Que era lá. aqueles celulares, não tinha ainda celular que reproduzia Sim. mídia. Era Siemens, Nokia 1100, não reproduzia mídia ainda. Então era aquilo, DVD, então meu irmão tinha os DVDs, então eu pegava, colocava, assistia, trancava a porta do quarto dele, assistia e ficava assim olhando. Só que eu não sabia nem o que era masturbação, era muito Com novo. quantos anos? Não sabia. Isso era com 7, 8. Só que eu não sabia o que era masturbação ainda. Ah, tá. Você- Então só E que assistia. você não... Você lembra qual foi a sua primeira reação quando você assistiu? Você ficou assustado? Você ficou olhando, meu Deus, o que é Não, isso? eu tentava entender o que era, mas eu gostava. Eu sabia que eu gostava. Sentia aquela cosquinha, que a gente não sabia o que era na época. E ficava, tipo, assistindo assim, vidradão. Aí teve um dia que eu levei a Playboy do meu irmão, só que a professora viu e pegou. Aí chamou meu pai e a minha mãe. Aí minha mãe achou que era do meu pai a Playboy. Nossa, causou já uma briga entre os pais. E meu pai tinha 80 anos. Mentira! Tipo, 79, 78. Coitado do seu pai. Meu pai, ele era um idoso. E assim, aí ele falou, eu não sei de onde ele tirou isso. Aí minha mãe pensou, eu sei. Gente E aí, do seu céu. irmão levou Nossa, uma eu não chamada? lembro muito bem, mas provavelmente deve ter levado, porque minha família era bem religiosa, bem certinha, né? Então, eu ia perguntar isso pra vocês. Como é que era... A família de vocês conversava com você sobre sexo? Isso era um assunto aberto na família de vocês? Então, na minha infância, quando os meus pais perceberam que eu tava, tipo, indo muito além da minha idade, que eu tava indo, tipo, de 0 a 100 muito rápido, eles falaram assim, mano, a gente vai ter que conversar com ele, né? Tipo, dar o direcionamento, explicar, tipo... Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito, assim, mente aberta. Meu pai,
também pra algumas coisas, mas nesse quesito de falar sobre sexualidade, eles nunca tiveram nenhum problema, né? Meu pai, ele sempre foi um cara muito culto, muito inteligente. Minha mãe também, por trabalhar com o ramo artístico, por trabalhar apenas com mulheres, ela sabia também a melhor forma de lidar, a melhor forma de conversar. Então, tipo, eles abordavam esses assuntos comigo de uma maneira adequada, sabe? Fala assim, ó, isso, assim, é feito dessa maneira. Então, porque quando você sente vontade, é normal você fazer esse tipo de coisa, só que você não pode chegar nas menininhas, porque os papais delas vão querer matar você e a gente. Entendeu? E aí, coisas desse gênero. Porque às vezes a criança é assim, né? Meio atentada, justamente porque não explicam pra ela como são as coisas. E aí ela vai procurar do jeito dela, não. O que tem aí que não quer me falar, que eu vejo que os adultos ficam meio sem jeito quando a gente toca nesse assunto. Mas pelo jeito não foi o seu caso. Eu acho que pra mim foi mais aflorado, porque como eu cresci em camarim com bailarinas o tempo inteiro, desde pequeno, era mulher com peito de fora o tempo inteiro. Então, tipo, pra mim, eu tava no harém, sabe? Eu com 3, 4 anos de idade, olhando um monte de peito na minha frente, eu, caramba, que legal, né? O que é isso que eu não tenho? Que legal. Interessante. Tinham mulheres que literalmente se trocavam na minha frente, por exemplo. Afinal de contas, você era só uma criança? Exatamente. Por exemplo, na época de Canal Carille, lá do estabelecimento de dança do ventre, tinha aulas de dança do ventre, onde minha mãe dava aula pra 30, 40 alunas de uma vez, e todo dia da semana. Tempos áureos da dança, né? Aí o que acontecia? No fundo da sala de aula, tinham várias almofadões que ficavam empilhados, mas muito almofadões. E o que eu fazia? Antes da aula começar, eu me enfiava dentro dos almofadões e ninguém conseguia me ver lá dentro. E eu ficava escondidinho só com uma fresta aberta. E aí as meninas se trocavam lá e eu só ali na espreita. Aí o que acontecia? A aula começava, puta porra, e ter que ficar assistindo a aula de dança do ventre, sabe? Aí eu falei, pô, que droga. No meio da aula, eu saía do meio das almofadas, virava todos os alunos e falava assim, puta merda, ele tava ali o tempo inteiro. Há quanto tempo? E a criança saía. Poucas pessoas sabem, mas a criança do TikTok, ela é literalmente a personificação da minha personalidade quando eu era pequeno. Então, entendeu? eu ia perguntar isso. Da onde que... Vou deixar o Luciano responder primeiro, depois vamos voltar aqui. Era uma curiosidade que eu tinha também. O moleque era o demônio. O demônio. Na sua família, conversava com você a respeito? Não conversavam, até por meu pai ele ser idoso e a minha mãe... acho que meu pai casou com a minha mãe, ele tinha 60 e cacetada já, e minha mãe era um pouco mais nova. Mas sempre foi muito tabu na minha família, pela minha família ser muito religiosa. Então, por isso que eu tinha algumas atitudes quando era criança. Justamente, eu acho que faz falta essa educação sexual. Sim. Tanto em casa, quanto acho que também tinha que ter nas escolas. E falar mais sobre isso, quebrar esse tabu. Porque o pessoal, às vezes, eles cobram da gente que é influenciador. Assim, quando a gente posta qualquer coisinha no Instagram, fala, pô, meu filho de 11 anos te assiste. Eu falo, pô, mas ele já tinha que estar sabendo sobre isso. Ele já tinha que... não poder falar sobre preservativo, sobre alguma coisa assim. Exatamente. Óbvio que tem palavras e palavras, né? Mas você fala sim. do sexo de uma forma normal, já era pra realmente... Não, porque na internet, a criança... Na minha época já era fácil. Hoje, na nossa época, na época dessas crianças, é mais fácil ainda. Se na nossa época, que era Windows 2000, já era fácil, imagina hoje, né, na época do iPhone. Que ele tem qualquer coisa ali na mão dele, entendeu? Olha só essas atitudes que ele falou e eu também falei. Você vai ver, tipo, são atitudes erradas, mas uma criança não sabe que isso é errado. Sim. Tipo, você jogar borracha pra ver a calcinha da menina debaixo. Pô, não tá certo? Mas assim, é porque a criança não sabe mesmo. E não é só menino, não. Menina também tinha uns... Sim. Vocês têm história de quando meninas eu era novinho... Nossa, quando eu era novinho, tinha uns 8 anos, tinha uma vizinha minha, ela tinha uns 11. Aí a gente foi ler revistinha junto, ela falou assim, vamos ler no banheiro. Por que ler revistinha no banheiro? Ela falando assim, mostra o que você tem que eu mostro o que eu tenho. Aí eu te mostro o seu, você me mostra o seu. Nossa, eu tipo, gente, que isso? Então é importante ter essas conversas e falar desde cedo.